Meu boníssimo aluno, estamos aqui novamente, tá certo? Falando aí dos nossos do nosso projeto integrador, dos nossos desafios profissionais, tá bem? E esse vídeo aqui vai indicando aí mais uns comentários interessantes aí do nosso desafio profissional, agora falando do nosso desafio profissional de Química, né? Para a disciplina de Química aí que a gente efetuou o desafio, beleza? Vamos lá, alguns pontos importantes, o que o enunciado pedia, no que a gente pecou e o que a gente poderia ter melhorado, tá certo? O desafio de Química era muito claro, tá beleza? Ele pedia, sobretudo, aí para que a gente elaborasse, falasse de um cientista ou cientistas, não é? Não necessariamente um, tá beleza? Mas pelo menos um cientista aí, legal? Que contribuiu para a formação da tabela periódica, não é? Tabela periódica é essa que a gente já viu alguma coisa disso na disciplina aí de Química. Legal? Então, desafio de Química, falava da tabela periódica aí, e a gente já deu essa observada aí nos nossos materiais de Química que a gente teve ao longo do bimestre, aí, tá legal? Então ele pedia que você pesquisasse um ou mais cientistas que tiveram uma contribuição muito boa aí e ajudaram a compor aí de certa forma essa tabela periódica, tá legal? Além disso, ele pediu para que você dissesse qual que foi essa contribuição realizada aí por esse cientista, legal? Qual que foi o elemento que ele inseriu lá, qual que foi a forma que ele contribuiu, tá legal? Então você tinha que falar do cientista que contribuiu e qual foi a contribuição dele. Um ou mais cientistas no caso, legal? Ele pedia para que você também lesse o artigo Química Nova, no caso, né? Então, a gente compreende, né, dentre os critérios avaliativos que a gente teve lá, a gente consegue compreender se de fato foi lido o artigo, né, através dos comentários, através da forma colocada que foi feito lá, né, na postagem, né, lá no arquivo do desafio que foi postado, né? Então, a partir de como foi escrito, de que argumentos foram utilizados, a gente consegue saber se foi realizada a leitura ou não desse artigo, né? E esse artigo não precisaria ser apenas esse, mas mais do que um e tudo mais, tá legal? Não precisaria ser apenas esse. Tudo bem? Pessoal, muito interessante notar que por mais que estivesse claro o desafio profissional de Química, aí muitas vezes foram esquecidos alguns pontos de serem realizados, né? Muitas vezes falava-se do cientista, né? Mas não falava-se do que ele descobriu, não falava-se de como ele descobriu, não contava-se a história. Tá legal? Muitas coisas que eu percebi também foi, por exemplo, aconteceu muito isso. Em alguns casos, né, pegava-se exatamente da internet como estava, né, Wikipedia, coisas assim. Pessoal, não façam isso, né? Ficava basicamente copia e cola. Não é esse o caso, né? Até porque no enunciado do exercício, assim como nos outros, dizia que se fosse detectado algum tipo de plágio, cópia e tudo, seria anulada, né? O desafio seria anulado, né? Não aconteceu, assim como nos outros nesse bimestre aí, assim como no anterior também não aconteceu e já tinha sido observado coisas do tipo, porque compreende-se aí que estamos aí começando, temos algumas dificuldades e estamos nos ajeitando aí, estamos compreendendo cada vez mais como que funciona esse ensino superior, como que funciona essa conduta de formatação e tudo mais, né? Mas, pessoal, já foi dito, estou dizendo agora, não houve abatimento de nota, houve pequeno abatimento que não tem como haver, né? Mas não houve o anulamento aí do desafio, né? Mas, pessoal, é o segundo bimestre que acontece, no próximo a gente vai anular sim, tá certo? Vai haver anulação aí, desculpe, vai haver anulação se houver cópia novamente. Mais do que nos outros, no caso, esse que era uma pesquisa que a gente tinha que fazer, houve trabalhos inteiramente cópias, né? Inteiramente cópias, tá certo? E não pode acontecer isso, né? Você vai olhar lá, vai ler sobre isso, obviamente, né? A fonte de pesquisa que não use o Wikipedia, ela não é uma fonte de pesquisa até porque é editável, né? Se você tentar editar o Wikipedia online, você consegue. Então qualquer pessoa pode escrever qualquer abobrinha lá, não significa que está certo, tá certo? Então utilizem fontes de pesquisas boas, tá certo? Não usa o Wikipedia, tá bom? E não copie exatamente o que está lá, pessoal. Não faça isso. Você tem que ler o que está lá, fazer a sua análise disso, né? E escrever com as suas palavras, tá legal? E aí você lá embaixo, o
que muitas pessoas esqueceram, que eu vou comentar mais à frente, é a bibliografia. Assim como os outros desafios nesse, não foi atribuída a bibliografia que foi utilizada. Né? Muitos não colocaram na bibliografia os referenciais bibliográficos lá, de onde pesquisou, que artigo, que livro, que site, qualquer coisa, não foi colocado, né, pessoal? Tem que ter muita atenção nisso daí, né? Então, voltando, não pode efetuar cópia, tem que ler a fonte que você está lendo para tirar qual é o cientista, o que ele fez, de que forma ele fez, e escrever com as suas palavras. Legal, pessoal? Não copiar. Não será mais aceito isso, tá beleza? Porque a gente tem condição suficiente aí de poder escrever com as nossas palavras, né? Ninguém aqui está pedindo um vocabulário extremamente rebuscado, lindo demais. Não, só está pedindo que você leia e que faça a sua observação em cima disso. Escreva o que a sua cabeça entende, é tudo muito pontuado, né? Esse é o mais legal, né? Não caia na besteira de copiar porque as palavras são melhores. Escreva o que você acha. Tudo bem? Essa análise é muito melhor e faz com que a gente tenha sempre veracidade no que a gente faz, não é? Ineditismo que chama, né? Um dos critérios avaliativos era esse, né? Que a gente não fugisse do tema, que a gente tivesse ineditismo, né? Que fosse inédito no caso, né? Que ser inédito é a gente escrever com as nossas palavras, não copiar de uma fonte já existente. Isso não é ineditismo, isso é plágio no caso, não é cópia. Tá legal? Fica uma dica aí para o próximo bimestre, não será aceito, então vamos ter atenção e vamos tentar o máximo possível desenvolver da forma que é pedida. Tudo bem, pessoal? E mais um ponto aí pecaminoso que aconteceu, né? Sempre tem acontecido e vamos ter uma atenção grande nisso daí, é a questão da formatação, tá legal? A formatação, no caso, ele pede que seja feito em doc, né? Em Word, tá certo? Houveram envios em PDF, houveram envios em slide, imagem, tá certo? Não é o caso. E não é 2, 3, 4 Words, é um Word, né? Ele pedia que você fosse feito em 2 páginas, houveram mais do que isso, 3, 4. Eu sei que a ânsia de colocar coisas é muito grande, é legal isso. Porém, pessoal, tenta. Por isso que é importante você ler e tirar a sua conclusão, tirar a sua análise daquilo, porque aí você escreve em duas folhas tudo aquilo que você leu, né? O seu relato em cima daquilo ali que você leu. Legal? Esse era o intuito. Bacana? Muito bem. Ele pedia que se fosse feito em times, em tamanho 12, espaçamento 1,5 e tudo mais. Ele pediu que você inserisse bibliografia, como eu falei, que muitas vezes não foi inserido, né? Referenciais bibliográficos, de onde tirou, que livro, qual o nome do autor, o ano. Eu mandei modelo, né? De como atuar em cima de normas da BNT em relação ao trabalho acadêmico, né, pessoal? Disponibilizei lá no fórum, se vocês olharem vai estar lá. Então tinha que ter acompanhado isso, porque foi pedido no enunciado, tudo bem? E além disso, colocar imagens, né, de quem era a pessoa, do que foi que descobriu, legal. Algumas pessoas também não colocaram, e tudo isso estava no enunciado. Tudo bem, pessoal? Então, de forma geral, os critérios de avaliação eram esses, né? Estava escrito lá, tinha que compreender e executar o que o enunciado estava pedindo em cima e atuar em cima dos critérios avaliativos, estava tudo muito claro, né? No enunciado, então leiam tudo, leiam sempre, tenham o enunciado sempre em mãos para acabar não fugindo do tema, para não esquecer de alguma coisa, para não inserir algo demais, ou sempre estar dentro da norminha que foi estabelecida lá. Tudo bem? É isso aí. Esses era o recado que eu tinha que dar nesse caso, né? Uma avaliação em geral aí, de forma geral. Foram feitos comentários também mais breves do que nos outros casos, até porque esse desafio era mais pontual, digamos assim, em relação aos outros. Beleza, pessoal? Tá certo? É isso aí, vamos para as férias agora, porque a gente merece, não é isso? Já estudamos, não deixem de estudar, tá certo? Sempre revejam o conteúdo aí, eu sei que férias é tentadora, mas a gente só se torna um profissional muito bom, muito forte, muito vigoroso e atuante na nossa profissão, se a gente sempre tiver revendo o conteúdo, sempre tiver revendo aquilo que foi dado e discutindo sempre que possível. Tudo bem? É isso aí. Tamo junto. Abraços grandiosos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.